Salve, salve meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal @Investindo Sem Promoção. Começamos hoje com a segunda e última parte do poema A Corrida da Vida do Braulio Bessa, que me foi encaminhado pelo meu amigo Valdomiro Ageu. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor. Sinta o mar, o céu e a terra. Sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o M é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é seguir sempre em frente. Então, meus amigos, vamos à luta, que a vida não tem replay. Vamos parar de murmurar, de reclamar da vida. Vamos viver intensamente. Aproveite cada momento. Força, fé e coragem, sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, falamos na aula anterior sobre a definição de um fundo imobiliário, que é um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. Essas são as três palavras-chave para o FII: ativo, imóveis e gestão profissional. Nesta segunda aula sobre os fundamentos dos fundos imobiliários, os FIIs, vamos tratar especificamente do ativo de um fundo imobiliário. Lembrando que esses vídeos não representam recomendações para investimentos, mas vai lhe ajudar na tomada de decisão, no seu conhecimento, beleza? Agora que vocês já entenderam na aula anterior o que são e como funcionam os fundos imobiliários, vamos tratar agora da sua composição e falar dos ativos. Para que possamos investir numa boa empresa, precisamos olhar no que está por trás daquela empresa. Em relação aos fundos imobiliários, é a mesma coisa, e vamos ver nesta aula por quais ativos esse fundo imobiliário é composto, quais os imóveis que esse fundo possui, qual o percentual de certificados de recebíveis imobiliários e de letras de créditos imobiliários que fazem parte desse FII, ou seja, o que está por trás desse FII. Senão, você vai ser mais um no efeito manada, quando as pessoas te indicam o que você pode investir. Aqui eu repasso a minha maneira de investir e você tira suas próprias conclusões. Hoje eu vou repassar como analisar um ativo. Vamos entender o objetivo, a finalidade desse FII. Em que tipo de imóvel investe? Se o FII compra um terreno para construir, se o FII já compra o prédio pronto, se o FII investe em hospitais, se investe em hotel, se investe somente em outros FIIs. Enfim, vamos atrás dessas características para sabermos se esse FII se enquadra naquilo que procuramos para investir com mais segurança, retorno e liquidez. Primeiro a gente vai entender essa dinâmica por trás dos FIIs para depois irmos para a parte prática de aplicar esses critérios nos FIIs, tentando encontrar os melhores FIIs da bolsa. O objetivo de um FII e o tipo de ativo em que ele investe consta no regulamento desse FII e são definidos no chamado mandato de finalidade, que nada mais é do que o objetivo do FII em si. Quanto ao tipo de ativo que ele investe, é definido no segmento desse FII, que se trata de qual ativo esse FII pode investir, tem por objetivo investir. Tudo isso consta do regulamento desse FII. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando. O mandato de finalidade, o objetivo desse FII, é o que define a estratégia de investimento do fundo imobiliário, a intenção, o caminho a ser seguido. Vamos falar agora sobre alguns tipos quanto aos objetivos dos FIIs. Vamos falar sobre alguns grupos desses mandatos, sobre os 5 principais tipos de fundos existentes no mercado, que são eles: fundos de desenvolvimento, fundos de papel, fundos de tijolo, fundos de fundos, os FOFs e fundos híbridos. Começando pelos fundos de desenvolvimento, nesse tipo de fundo, meus amigos, eu acho as operações mais complicadas e não invisto nele. Por
Por quê? Eles compram um terreno, constroem e depois vendem ou alugam. Eu tenho outra opção de já investir num imóvel pronto e já começar a ganhar dinheiro com os aluguéis desses inquilinos. Por esse motivo, eu evito os fundos de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento são uma opção voltada para investidores que desejam assumir maiores riscos em troca de um potencial de retorno elevado. Esses fundos concentram seus recursos na construção e no desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários, desde a fase de planejamento até a venda ou locação dos imóveis. O rendimento desses fundos geralmente depende do sucesso do projeto, o que inclui cumprir prazos, controlar custos e obter uma boa aceitação no mercado. Por isso, os riscos são maiores, abrangendo atrasos nas obras, variações nos custos de construção e flutuações no mercado imobiliário. Apesar desses desafios, os fundos de desenvolvimento podem oferecer retornos expressivos, especialmente em períodos de expansão econômica. Eles são indicados para investidores com perfil arrojado e que estão dispostos a esperar mais tempo para colher os frutos de seus investimentos. E quais as vantagens, Tiago, do fundo de desenvolvimento? Eles possuem, como eu falei, um alto potencial de retorno, especialmente em período de expansão econômica. Eles permitem investir em projetos imobiliários desde a sua concepção, capturando os ganhos de valorização ao longo de cada etapa do desenvolvimento. Eles são indicados para investidores que buscam crescimento de capital no longo prazo. É isso. Quais os riscos que eu tenho num fundo de desenvolvimento, Tiago? Eles estão mais expostos às condições macroeconômicas, como recessão, inflação ou aumento nos custos de materiais e mão de obra. São considerados fundos com maior nível de risco, pois estão sujeitos a atraso nas obras, problemas regulatórios e flutuações nos custos de construção. O retorno só é obtido após a conclusão e venda ou locação dos empreendimentos, o que pode levar anos. Eu não invisto nesse tipo de fundo. Eu não tenho fundo de desenvolvimento na minha carteira de investimentos, só para que vocês tenham conhecimento. Agora, meus amigos, vamos aos fundos de papel. Os fundos de papel são uma categoria de FIIs que investem em ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliários, LCIs e cotas de outros fundos de papel. Esses fundos não possuem imóveis físicos em seus portfólios, mas sim títulos de renda fixa que geram receita com pagamento de juros. Esses fundos são ideais para investidores que buscam rendimentos mais previsíveis e menores oscilações, já que os juros dos ativos são pagos periodicamente. Além disso, muitos fundos de papel têm rendimentos atrelados a índice como IPCA, que é o índice da inflação, ou o CDI, o que oferece proteção contra a perda do poder de compra em cenários inflacionários como o que estamos vivendo agora. Apesar de sua estabilidade, os fundos de papel são influenciados pelas taxas de juros e pelo ambiente econômico. Quando os juros sobem, a demanda por esses ativos pode cair, impactando os preços das cotas. Ainda assim, são amplamente utilizados como uma forma de diversificação dentro das carteiras de investidores. E quais as vantagens? As vantagens, meus amigos, são que eles apresentam uma baixa volatilidade, já que são baseados em títulos de renda fixa, como CRIs e LCIs. Oferecem rendimentos previsíveis, muitas vezes atrelados a índices como o IPCA ou CDI, o que protege o investidor contra a inflação. São menos afetados por questões como vacância ou crises no mercado imobiliário físico. E os riscos? Em cenários de inadimplência dos emissores dos títulos, como CRIs, os rendimentos podem ser impactados negativamente. São altamente sensíveis às variações das taxas de juros e à inflação. Quando os juros sobem, os preços das cotas podem cair. Como diversificação dentro dos fundos imobiliários, eu invisto em fundos de papel, eu possuo esse tipo em minha carteira de investimento. Vamos falar agora em fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, meus amigos, investem diretamente em imóveis
imóveis físicos e obtém receita principalmente por meio da alocação desses ativos. Eles são uma das categorias mais populares entre investidores que buscam rendimentos regulares e previsíveis, além do potencial de valorização patrimonial. Além disso, dentro dessa categoria há diferentes subtipos, dependendo do segmento do mercado imobiliário em que o fundo opera, obviamente. Eu vou citar agora alguns subtipos dos fundos de tijolo. Shoppings investem em grandes centros comerciais que geram renda por meio do aluguel pago pelos lojistas. Apesar de rentáveis, podem ser afetados pelo consumo e pela economia. Escritórios focados em edifícios comerciais e lajes corporativas, esses fundos dependem da ocupação de empresas, sendo impactados por crises econômicas e mudanças nos modelos de trabalho, como o home office, por exemplo. Além de empresas, quem procura esses subtipos são os profissionais liberais, logísticos, especializados em galpões e centros de distribuição amplamente beneficiados pelo crescimento do e-commerce. Residenciais investem em imóveis residenciais para locação, um segmento com menor participação no mercado, mas com grande potencial. Educacionais e hospitalares alocam recursos em propriedades voltadas para serviços de educação ou saúde, que possuem contratos de longo prazo e alta previsibilidade. Os fundos de tijolo, meus amigos, são ideais para quem busca ativos tangíveis e com boa previsibilidade de receita, embora enfrente desafios como vacância e flutuações na economia. Os fundos de tijolo funcionam mais ou menos assim. Ele vai comprar um shopping já pronto, receber os aluguéis dos lojistas, dos serviços agregados àquele shopping e repassar mensalmente 95% do lucro líquido para todos os seus cotistas. Ou compra um galpão logístico em Extrema, por exemplo, em Minas Gerais, num lugar estratégico, aluga para empresas que possuem como estratégia uma logística visando distribuir seus produtos na região sudeste, nos estados de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Essa empresa paga um aluguel para esse FII e o mesmo distribui 95% de todo esse lucro líquido para os seus cotistas. É dessa forma que funcionam. E as vantagens? Oferece uma renda previsível proveniente de aluguel dos imóveis, compõe um portfólio, possui ativos tangíveis como shoppings, escritórios e galpões que podem se valorizar ao longo do tempo, são menos sensíveis às variações nas taxas de juros, já que os rendimentos dependem da ocupação dos imóveis. E os riscos, Tiago? A performance desses fundos está diretamente ligada ao desempenho da economia. Nos períodos de recessão, tende a impactar negativamente os setores de varejo, logística e corporativo. É importante saberem disso. A vacância, ou seja, a desocupação dos imóveis, pode reduzir significativamente os rendimentos. Eu possuo fundo de tijolo na minha carteira no segmento de shopping, logístico e escritório. Esses três segmentos eu tenho na minha carteira de investimentos. Eu vou falar agora de fundos de fundo. São os famosos FOF, não é fofinho, FOF. Eles adotam uma abordagem estratégica diferente. Eles investem em rotas de outros FIIs, em vez de investir diretamente em imóveis ou ativos financeiros. Essa característica faz dos FOFs uma escolha popular para quem busca diversificação e uma gestão ativa e profissional. A principal vantagem dos FOFs é a sua capacidade de combinar ali diferentes tipos de fundos em uma única carteira, o que pode incluir fundos de tijolo, fundos de papel e até outros fundos híbridos. Com isso, o investidor ganha acesso a uma ampla variedade de ativos imobiliários sem precisar analisar individualmente cada fundo. No entanto, é importante considerar que os FOFs costumam ter taxas de administração mais elevadas, pois inclui os custos do próprio fundo e dos fundos investidos. Você paga ali duas vezes. Por isso, antes de investir, avalie a eficiência da gestão e a relação entre custos e rendimentos oferecidos. E quais as vantagens, Tiago? Proporciona uma diversificação automática, pois investe em uma ampla gama de FIIs. Isso reduz os riscos associados a uma única categoria de fundos ou ativos. São geridos por profissionais experientes que analisam constantemente o mercado em busca das melhores oportunidades. Oferece ainda flexibilidade, permitindo o acesso a diferentes tipos de fundos imobiliários em uma única aplicação. E os riscos dependem fortemente da qualidade da gestão ativa para entregar resultados consistentes e apresentam taxas
taxas de administração mais altas, já que inclui os custos do FOF e dos fundos nos quais ele investe. Você acaba pagando duas vezes, como eu já falei, tanto as taxas dos FOFs quanto as taxas dos fundos que ele investe. Você paga várias taxas embutidas nessa transação, o que acaba impactando nos retornos financeiros. Tudo que complica muito, eu estou fora. Além de ser mais oneroso, portanto, é um outro tipo de FII que eu não possuo nos meus investimentos. Por isso é importante conhecer a política de investimento do FII antes de investir e avaliar se ela atende aos seus objetivos e ao seu perfil de risco. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Cada um faz aquilo que acha mais conveniente, não é mesmo? Finalmente chegamos aos fundos híbridos. Os fundos híbridos, meus amigos, é o melhor dos dois mundos. Investe tanto em imóveis físicos quanto em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, obviamente. Essa flexibilidade permite que esses fundos se adaptem a diferentes cenários econômicos e ofereçam um equilíbrio entre renda passiva e valorização de patrimônio. Por exemplo, um fundo híbrido pode alocar parte do capital em shopping centers ou galpões logísticos de tijolo e outra parte em CRIs ou LCIs, papel. Essa diversificação ajuda a mitigar risco, já que a performance do fundo não depende exclusivamente de um tipo de ativo. Perceberam isso? Os fundos híbridos são ideais para investidores que buscam diversificação e um portfólio mais equilibrado. No entanto, como possuem características variadas, é fundamental avaliar a composição do fundo e entender como ele se alinha aos seus objetivos financeiros. E as vantagens? Oferecem diversificação natural, combinando imóveis físicos e ativos financeiros, o que reduz a dependência de um único tipo de ativo. Permitem um equilíbrio entre renda passiva regular, como aluguéis, e valorização patrimonial, já que mesclam características dos fundos de tijolo e de papel. São mais flexíveis, podendo ajustar sua estratégia de investimento de acordo com as condições econômicas. E os riscos? A diversificação dentro do fundo pode dificultar a análise detalhada dos ativos, exigindo atenção redobrada por parte do investidor. Depende da expertise do gestor para manter o equilíbrio ideal entre imóveis e títulos financeiros, que pode impactar nos resultados. Podem ter desempenho inferior em cenários econômicos extremos, como crises imobiliárias ou altas bruscas nas taxas de juros que afetam ambos os tipos de ativos. Como diversificação, eu também possuo fundos híbridos em minha carteira de investimentos. No resumo de hoje, meus amigos, dos 5 tipos de fundos que eu apresentei aqui, eu não invisto em 2 deles e expliquei os meus motivos, que são os fundos de desenvolvimento e fundos, os FOFs. E invisto em fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos. Esses 3 eu possuo em minha carteira de investimento. Espero que tenha gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custo, dá uma força para que o YouTube reconheça esse material como uma importante fonte de conhecimento. Assine em @investindo sem embromação. É na faixa, você não paga nada para assinar. Repassa o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixa o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e atenção. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!